bom que estamos aqui, né? Na casa de Deus. Com nosso coração, mentes voltados para o aprendizado da palavra, né? Hoje vamos aí mais uma etapa de Cristologia, estudando a respeito da ressurreição de Cristo e o significado, a importância que essa doutrina tem para nós. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, nós estamos aqui nesta manhã com o objetivo de aprender mais da Tua Palavra. A minha oração, Senhor, em nosso favor, é que o Senhor nos abençoe, nos ajudando a entender, a crer mais, e que o Senhor gere cada dia em nossos corações um desejo enorme de estudarmos mais a Tua Palavra e também de falar da Tua Palavra, que haja em nós disposição, vontade, desejo, Senhor, sede de anunciar as maravilhas da Tua Palavra, que sejamos nós, Senhor, instrumentos nas Tuas mãos, que sejamos usados pelo Senhor para ensinar a Tua Palavra. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, ressurreição de Cristo. Para quem não sabe, a ressurreição de Cristo é uma das doutrinas mais relevantes da Bíblia, principalmente no Novo Testamento. É uma doutrina mais esmiuçada no Novo Testamento, a ressurreição de Cristo. O Antigo Testamento já anunciava que esse fato aconteceria. A morte de Cristo não foi biblicamente uma surpresa para ninguém, daqueles que liam e estudavam a Bíblia sistematicamente. A morte de Cristo não foi surpresa para Deus, e muito menos a ressurreição de Cristo. Tudo já estava no programa divino para acontecer como aconteceu. Vamos lá. Nesta lição vamos estudar a importância da ressurreição de Cristo. E se essa ressurreição não aconteceu? Qual a evidência que prova a sua autenticidade? Qual a real ou o real significado da ressurreição? Qual a importância desse evento para a vida pessoal ou da vida pessoal do crente? Na era da ciência, muitos chamados cristãos não aceitam a ressurreição de Cristo como evento literal, por não ser ela suficientemente popular ou racional, no seu entender. Mas a igreja do primeiro século pregava a ressurreição com convicção e fervor, sendo sempre esse o tema da sua pregação, pois viviam ainda testemunhas oculares desse fato histórico e incomparável. Tais testemunhas preferiam antes o martírio do que abjurarem sua própria experiência com Cristo ressurreto. Gente, então a ressurreição de Cristo, será que realmente aconteceu? Existe hoje um questionamento muito grande, por parte da ciência, que esse fato tem ocorrido. E às vezes muitos cristãos, com as mentes voltadas para a ciência, preferem rumar uma outra interpretação para a questão da ressurreição de Cristo. Ou seja, eles não creem numa ressurreição literal, que realmente Jesus ressuscitou e saiu da sepultura com o corpo físico, literalmente como ele tinha antes. Esse assunto é muito debatido, não é de hoje, não é de ontem, pois nós chegaremos a uma parte aqui que iremos perceber que com menos de 24 horas de Jesus ter sido ressuscitado, com menos de 12 horas, ele ressuscita no domingo de madrugada, amanhecendo ao domingo, pois naquela manhã mesmo já teve uma reunião, entendeu? Já teve uma reunião e pessoas foram contratadas para sair
espalhando a notícia que Jesus não havia ressuscitado, mas que havia sim sido, o seu corpo havia sido roubado pelos seus discípulos e que Jesus não tinha ressuscitado. Esta reunião com as pessoas para tentar negar a ressurreição de Cristo só foi a primeira de uma série. De lá para cá tem tido milhares de reuniões em que homens naturais que não entendem nada de Deus, da Bíblia, se reúnem para tentar negar a ressurreição de Cristo. Porém, a ressurreição de Cristo é um fato que não se pode negar. A Bíblia é a autoridade máxima a falar disso. E os cristãos, no primeiro século da era cristã, e como sempre foi, já começando com Pedro no dia de Pentecoste, o tema da pregação mais explorado por aqueles pregadores era a ressurreição de Cristo. Portanto, se nós estamos aqui nesta manhã, é porque Ele ressuscitou. Se existe uma igreja na terra hoje, é porque Ele ressuscitou. Se nós somos salvos hoje, é porque Ele ressuscitou. Se somos justificados hoje, é porque Ele ressuscitou. Se somos adotados por Deus hoje, é porque Ele ressuscitou. Você sente o que sente no seu coração hoje, é porque Ele ressuscitou. Portanto, Jesus está vivo e presente na vida de cada um daqueles que o aceita como Salvador e que permite que Ele seja aquele que dirige, aquele que orienta, aquele que conduz, aquele que, enfim, opera na sua vida para que essa pessoa seja muito vitoriosa. Se vocês quiserem fazer pergunta, estejam bem à vontade. Aqui nós aprendemos de forma bem, digamos, coletiva, participativa. O apóstolo Paulo vê a ressurreição corporal de Cristo como o fundamento da pregação cristã. Olha só, o fundamento da pregação cristã. Era o tema mais explorado. Se pegarmos, por exemplo, o livro de Atos, que é o livro que registra a história da igreja, e vermos ali as pregações, o conteúdo ou o tema central das pregações, nós iremos perceber que era a ressurreição de Cristo. Hoje nós, os pregadores, nem exploramos tanto esse tema aí da ressurreição de Cristo, mas deve ser falado, deve ser divulgado, porque é um tema que às vezes é combatido pelos homens naturais, e de repente também nós nos acomodamos, não falamos muito disso, e talvez aí muitas pessoas precisam de esclarecimento que só é resolvido quando nós falamos da ressurreição de Cristo. Para falar da ressurreição, precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia sistematicamente para entendermos bem. Aí nós teremos muito argumento para falar. E lermos também outros livros, né, de história, que até alguns livros históricos deixam bem clara a questão da ressurreição de Cristo. Então Paulo vê a ressurreição de Cristo como o fundamento da pregação cristã. Pois não, pastor? Naquele tempo, né, tinha muitos líderes que se levantavam, algum movimento político, algum movimento, e quando se morria o líder, eles se espalhavam os seus liderados, porque morreu o líder, não tinha mais por que seguir aquela condição. E até acontece com Jesus, quando, assim, em parte, quando eles querem matar Jesus, e eles estão muito preocupados com esse movimento, e dizem, não, se isso for de Deus, né, morrendo ele, se não for de Deus, morrendo ele, todo mundo vai cada um do seu canto, do seu lugar, né? Mas nós sendo de Deus, as coisas vão continuar. Então, até preocupado de diferenciar algo muito grande, né? Jesus ressuscitando, estaria carimbando o seu ministério, que seria divino mesmo, que seria, e eles se viam, na verdade, lutando contra Deus, né? Contra o próprio Deus. Então, essa preocupação dos discípulos, dos apóstolos, de pregarem essa ressurreição para dar uma diferença grande nos outros líderes, né? Deixar bem claro que Jesus era diferente totalmente, né? Como seria o movimento em si também, né? É verdade. Portanto, a existência da igreja hoje, claro, na terra, é uma grande prova da ressurreição de Cristo, de que Ele ressuscitou e continua a viver
clara. Vamos para o texto 1 aí. A ressurreição de Cristo é sua importância. A singularidade do cristianismo. De todas as religiões existentes no mundo, o cristianismo é a única que tem o seu fundador ressurreto. De fato, os primeiros apóstolos demonstravam a autenticidade do cristianismo baseado no fato da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É interessante notar que a maioria das mensagens apresentadas no livro de Atos enfatiza a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Leia os textos. Dá para pôr, Felipe, por favor? Que esperteza, que habilidade, parabéns. Irmãos, olha o conteúdo, a singularidade do cristianismo. Para começar, para começo de conversa, o cristianismo é a única ou o único movimento religioso na terra que tem o seu fundador ressurreto. Nenhum fora do nosso grupo, fora de nós, a igreja do Senhor Jesus, que professamos Ele e tal, nenhum outro grupo aí pode ostentar o que nós ostentamos. Que o nosso líder, o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, ressuscitou e continua a viver. Todos os demais, nós temos na terra aí grandes grupos religiosos, como os muçulmanos e outros muitos que têm o seu líder morto, não ressuscitou. Mas o cristianismo tem o seu fundador, o seu líder foi morto, mas ele continua a viver, que é Jesus, com certeza. Então, nós somos diferencial nisso aí também. Olha só, olha o que diz a palavra, começando desde o batismo de João até o dia em que nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Vamos para outra referência. Portanto, a ressurreição de Cristo, ela era muito explorada. Olha só, e os apóstolos davam um grande poder, testemunho da ressurreição. Olha só, do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Portanto, os 12 apóstolos estavam envolvidos na pregação, e um dos temas mais explorados era ressurreição. Olha aí, Atos 17, 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Portanto, foi lido um texto no capítulo 1 de Atos e o outro lá no capítulo 17. Se formos até o 28, que é o último capítulo de Atos, a ressurreição, a morte de Cristo estará envolvido com certeza nas pregações. Portanto, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo estavam muito envolvidos ou faziam parte da pregação da igreja primitiva, né? Já está resolvida essa parte, então vamos lá. Em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo mostra o fato histórico da ressurreição de Cristo. Mostra aqui, né? É fundamental ao Evangelho. Sem um Cristo ressurreto, não teríamos o Evangelho nenhum para anunciar. Lemos em 1 Coríntios 15 e 14: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Os versículos 17 e 18 do mesmo capítulo acrescentam: se Cristo não ressuscitou, ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Olha, gente, por que a ressurreição de Cristo era tão importante? Estamos no tema aqui, a ressurreição de Cristo, a sua importância. O apóstolo Paulo, ele gasta um capítulo só em Coríntios. Além de falar, na maioria dos capítulos, quando chega no capítulo 15 de 1 Coríntios, que tem talvez 60 versículos ou mais, ou no mínimo 58, o apóstolo Paulo,
ele ocupa este capítulo todo falando da ressurreição, e mais propriamente a ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo, pela cultura que tinha, era um homem de uma cultura vasta, além de teólogo, como fariseu, estudou na escola farisaica. Ele aprendeu durante 3 anos no deserto da Arábia, aprendendo diretamente de Cristo. Um homem que falava grego, falava o aramaico, falava o hebraico, um homem de uma mente muito dilatada para entender as coisas. Ele não gastaria um capítulo todo falando de um assunto que não tivesse importância. Então, a relevância, a importância que Paulo dá à ressurreição de Cristo no capítulo 15 de 1 Coríntios, revela que isso no conceito teológico de Paulo era algo extremamente relevante, extremamente importante, porque se não fosse, ele não teria gastado tinta, pena, material de escrito para falar de uma coisa que era irrelevante. E muito mais, quando Paulo escrevia, ele escrevia submetido a uma revelação divina, a um controle do Espírito Santo sobre sua vida, para revelar, para trazer à tona revelações tremendas. No capítulo 15 de 1 Coríntios, nós encontramos revelações a respeito da ressurreição que não encontramos em nenhum outro lugar da Bíblia. O capítulo 15 de 1 Coríntios é onde encontramos o Everest da revelação a respeito da ressurreição, tanto de Cristo como da dos crentes em Cristo Jesus. Portanto, a ressurreição de Cristo, no conceito bíblico, é algo altamente importante, até porque Paulo é enfático em dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé, porque a nossa fé, a fé da igreja, se apoia no Cristo, e se o Cristo morreu e não ressuscitou, portanto, não tem boas novas, ou boa nova, não tem vida com Deus, a salvação não chegou a nós ainda, mas Cristo ressuscitou, Ele está vivo e Ele vive. E depois iremos falar disso mais detalhadamente, e é algo tão forte. Eu costumo dizer que Deus não deixa dúvida, Ele faz as coisas de modo que, ainda que os homens tentem negar, não tem apoio, ou se tem um aparente ponto de apoio, não resiste à verdade de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Jesus, após a sua ressurreição, ele ficou 40 dias entre os discípulos da terra. 40 dias. E nesses 40 dias ele foi visto, me parece que no mínimo 15 vezes. No mínimo 15 vezes. E viveu, conviveu, comeu, deu estudo, deu palestras depois da ressurreição. Porque se Jesus ressuscita e vai diretamente para o céu, ficaria aquela dúvida. Entendeu? Fortaleceria os adversários. Mas a presença dele aqui na terra durante 40 dias deixa assim muito mais forte esta tese da ressurreição de Cristo. Alguma dúvida aí, gente? Alguém quer falar alguma coisa, fazer uma pergunta? Jesus vive. Paulo confessou abertamente que a ressurreição de Cristo era um fato absolutamente fundamental à sua pregação, pois sem essa ressurreição não haveria mensagem alguma de salvação, nem esperança para se pregar. Portanto, a base, o fundamento, o alicerce da pregação, da fé, da existência da igreja, de toda a nossa crença, é a ressurreição de Cristo. Se Ele não tivesse ressuscitado, claro, nem aqui nós estaríamos. Nem estaríamos aqui. Cristo fala da sua ressurreição. Cristo mesmo afirmou que sua futura ressurreição seria o sinal pedido pelos judeus. Em João 2,19, ele responde a seus discípulos nos seguintes termos: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Os versículos seguintes esclarecem esta referência como sendo a ressurreição corpórea de Jesus. Olha só, olha o que diz. Jesus respondeu e disse-lhes:
derribai este santuário, em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Olha só. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre, olha só, os mortos, e os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia dito. Então, quando Jesus falou ali a respeito de destruir o templo, em 3 dias levantá-lo, Jesus não estava falando de um templo literal. Aqui Jesus usava várias linguagens. Jesus usou muitas parábolas, Jesus usou muitas expressões figuradas, muitas comparações, e tinha hora que o povo não conseguia alcançar o raciocínio de Jesus. Então ele estava falando da ressurreição de seu corpo, ou seja, ele morreria e ao 3º dia ele iria ressuscitar. Então é muito importante termos esta convicção. Cristo considerou tão importante a sua ressurreição que permaneceu 40 dias na terra após ressuscitar, para que, entre outras coisas, apresentar muitas provas incontestáveis deste fato. Aleluia! Olha o que diz Atos ao Lucas, o doutor Lucas, como é que busca provas, aos quais também, depois de ter, põe no versículo 1, por favor, Felipe, só para vocês verem aqui o quanto ele teve capricho. Olha só, fiz o primeiro tratado. O primeiro tratado, ele está falando do Evangelho de Lucas, porque Lucas escreve 2 volumes do Novo Testamento. O primeiro foi o Evangelho de Lucas e o segundo, o livro de Atos. Então, quando ele fala ali, fiz o primeiro tratado, ele está se referindo ao livro de Atos. Ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. Olha só, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, olha só, depois de ter padecido, ou seja, depois de ter sido crucificado, morto, ele se apresentou vivo, com muitas, aleluia, sem infalíveis provas, sendo visto por eles, por espaço de 40 dias, falando das coisas concernente ao reino de Deus. Aleluia. Põe mais um, vamos ver o 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Portanto, Lucas, o escritor, ele não foi testemunha ocular, ou seja, ele não viveu com Jesus, se converte depois. Lucas era grego, da cidade de Antioquia, se converte ou aparece no cenário bíblico. Lá no capítulo 16 de Atos, a partir do versículo 9, é que ele se junta à caravana de Paulo, provavelmente era da cidade de Antioquia. Lucas, depois que se converte, ele se torna um dos homens que fazia parte da caravana de Paulo. E aí então, pela habilidade que ele tinha, pela cultura que ele tinha, ele era um grego, ele era formado na medicina, e provavelmente se inspirou nos escritores gregos para investigar tudo minuciosamente a respeito da vida de Cristo, desde o seu nascimento, aliás, desde profecias do Antigo Testamento até o dia em que Jesus foi recebido em cima no céu. E ele então fez uma investigação minuciosa e escreveu o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos, 2 materiais que Lucas escreve. Se Paulo, preste atenção nesta nota, se Paulo não escreveu a carta aos Hebreus, Lucas é quem escreve o maior volume no Novo Testamento. Se Paulo escreveu a carta aos Hebreus, Paulo então escreve mais do que Lucas.
Se Paulo não escreveu a carta aos Hebreus, Lucas é quem apresenta o maior volume de material escrito no Novo Testamento. E Lucas então fez essa investigação e, afinal de contas, ele era um dos companheiros de Paulo. Vamos lá em 1 Coríntios. Aleluia, glória a Deus. Olha só, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado. Aos detalhes que Paulo dá. Paulo é minucioso, Paulo dá ênfase à questão de morte e ressurreição de Cristo, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras, por quê? Porque as Escrituras previam que havia de acontecer assim. O qual foi visto por Cefas. Ei, Pedro! E depois pelos 12. Olha só. Depois foi visto uma vez por mais de 500. Aleluia! Olha só, gente. Por mais de 500. Olha lá, vou usar a caneta agora. 500. A caneta está um pouco fraca. Por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Significa, já morreram. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Ele aparece até a Paulo. Aleluia. Portanto, estamos vendo a ênfase que a Bíblia dá à ressurreição de Cristo. A doutrina que deve ser estudada, deve ser explorada e, mais especialmente ainda, deve ser muito crida para que as bênçãos de Deus sejam ainda mais derramadas nas nossas vidas. O valor da ressurreição, não somente os crentes em Jesus consideram o fato da ressurreição de Cristo como de suprema importância à sua fé. Também os inimigos de Cristo, se pudessem desmentir esse acontecimento, destruiriam pela base a fé cristã. Um incrédulo confessou, por exemplo, se a ressurreição de Cristo realmente ocorreu, o cristianismo é o que de fato ele afirma ser uma revelação direta de Deus. Então, quando nós lemos o Evangelho, vamos para o próximo texto. Então nós aprendemos aqui nesse primeiro texto a respeito da importância que esse evento, que é a ressurreição de Cristo, tem. A tentativa de se negar a ressurreição de Cristo continua. A primeira reunião aconteceu com menos de 12 horas após a ressurreição de Cristo e continua até hoje. A contestação do relato da ressurreição. A recusa de muitos em admitir e confessar que o fato da ressurreição não é novidade no século XX, pois tal atitude se manifestou logo após a ressurreição do Mestre. Lemos em Mateus 28, de 12 a 15, que os guardas que fugiram do túmulo de Jesus, após verem o anjo que removera a pedra da porta do sepulcro, foram contar aos sacerdotes o que acontecera. Olha o que está escrito: e congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Olha só, gente, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os discípulos, e dormindo nós, ocultaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente ou governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11
partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus, ou no céu e na terra. Então, Jesus ressuscita ao amanhecer do domingo, que passou a ser chamado de primeiro dia da semana. Primeiro dia por quê? Porque, na verdade, era o primeiro dia já, né? O sábado era o último dia. O sábado vem do hebraico, sabat, descanso. Era o dia que se descansava. Aí, os dias da semana não tinham nomes, como tem hoje, segunda-feira, terça-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Não tinha. O que recebia o nome era só o sábado. Mas sábado também não é nome. Sábado significa descanso. Então o sabat significa descanso, ou seja, não era nome, era dia que eles paravam para descansar, daí então chamaram esse dia de sabat. Aí no primeiro, a semana, os dias da semana, eles eram numerados: primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quinto dia e sétimo dia, que era o dia do descanso, sabat, portanto. Então, quando Jesus ressuscita, ele ressuscita no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana. Daí então, esse primeiro dia da semana no Novo Testamento passou a ser chamado pelo dia do Senhor. No dia do Senhor. Por exemplo, o arrebatamento de João na ilha de Patmos acontece num domingo. Acontece no domingo, porque João fala: e eu fui arrebatado no dia do Senhor, ou seja, no domingo. Então, daí para cá é que os cristãos passaram então a tirar o domingo como dia de descanso. Porque na verdade também, quando nós estudamos aí mais detalhadamente, o sábado, né, para nós, ou o sabate para eles, os judeus, poderia acontecer até no segundo dia da semana, no terceiro dia, porque sempre que havia, por exemplo, o dia da expiação, era um dia de sábado para os judeus, era sabate. Se esse dia caísse no sábado, no sétimo dia, seria sabate. Se caísse também no terceiro dia, seria sabate também. Então era o dia que o judeu parava para adorar, para cultivar a sua vida espiritual diante de Deus. No Novo Testamento para cá, então, o dia do Senhor passou a ser o domingo, que é chamado no Novo Testamento. Agora, então Jesus ressuscita de madrugada. Antes do meio-dia, já tinha acontecido lá uma reunião e receberam muito dinheiro para dizer que os discípulos de Jesus haviam roubado o corpo de Jesus. Agora, gente, é uma mentira muito grande, muito forte, porque, primeiro, a Bíblia diz, os discípulos, 3 motivos rapidinho: os discípulos fugiram, após a morte de Cristo, eles fugiram. A Bíblia diz que eles foram para uma casa, trancaram as portas, com medo dos judeus, e se isolaram. Portanto, o medo daqueles homens fez com que eles fugissem, recuassem. Homens medrosos, e só 11, jamais ousariam roubar o corpo de Jesus. Segundo, aqueles homens haviam desistido do negócio. Abandonaram: o Cristo morreu, eu não tenho mais nada a ver com isso, vou voltar para a minha vida que era antes, eu vou voltar para a pescaria. Terceiro, o túmulo de Jesus estava guardado por, não me lembro quantos soldados, por dezenas de soldados. Tinha uma centúria romana lá tomando conta do corpo. Portanto, ainda que 2, 3 soldados dormissem, a maioria não teria dormido. Como que esses homens iriam enfrentar um exército tremendamente armado para roubar o corpo de Jesus? E mais, rolaram uma grande pedra para a boca do túmulo. E esses 11 homens, eles não conseguiriam vencer um exército e rolar a pedra ao mesmo tempo para pegar o corpo de Jesus. Portanto, uma mentira muito grande, muito grande.
Tudo isso é uma tentativa de Satanás, que já começou lá e continua hoje, de levar os homens a não crer, ou não crerem na ressurreição de Cristo. Olha só, e chegando-se Jesus falou, já leu, Jesus, já foi lido. Portanto, vamos continuar. Outros indivíduos, não querendo admitir o fato da ressurreição, preferem acreditar que Jesus apenas desmaiou, mas não morreu na cruz, que devido ao cheiro aromático do bálsamo e o ar frio do sepulcro em que foi sepultado, ele despertou do seu desmaio e saiu do túmulo como se tivesse ressuscitado. Tal teoria não convence as pessoas de mente sadia e bem intencionadas, pois no terceiro dia após sua ressurreição, o mesmo Cristo reapareceu em pleno vigor físico e mental, não em estado de fraqueza ou semi-inconsciência. Além disso, os mesmos soldados que crucificaram Jesus observaram que das suas feridas saíram sangue e água, do qual fato João foi também testemunha ocular. Olha só, gente, aqueles que não querem negar a ressurreição partem para outro campo. Dizem que Jesus não morreu, Jesus desmaiou, e agora com aquele cheiro aromático, daquelas especiarias que colocaram lá para sepultá-lo, né? O corpo de Jesus foi todo preparado, e com a pedra fria, porque Jesus foi posto numa caverna, né? numa grota, né? Num sepulcro cortado na rocha, aquela pedra fria o teria despertado. Jesus então voltou do seu desmaio, levantou e saiu. Olha, gente, ainda que tal fato hipoteticamente tivesse acontecido, olha só, Jesus sairia dali fraco, Jesus sairia dali todo medroso, todo debilitado, com a mente confusa e tal. Como é que ele empurra a pedra? Com que? Muito bem, boa lembrança que ele está pensando bem. Como que um Jesus fraco, hein? Há vários dias sem comer, iria empurrar a pedra. Perdeu sangue, cortaram do lado de Jesus. Quando meteram a lança, saiu sangue. Quando deram do outro lado, né, saiu água. Ou seja, Jesus perdeu quase que o sangue todo ali na cruz. Como que ele iria levantar? Como que ele iria despertar? No estado daquele, ainda que Jesus tivesse sido enterrado no estado assim, semi-morto, ele acabaria de morrer, claro, ele não ressuscitaria. E outra coisa, quando Jesus ressuscita, Jesus não sai do túmulo com nenhuma ferida. Como que as feridas de Jesus iriam sarar tão rápido? A Bíblia diz que Jesus tinha as marcas, cicatrizes e não machucados. Vejamos que quando Jesus sai dali, ele não procura nenhum hospital, nenhum centro de cirúrgico para fazer uma correção, fazer curativo ou passar remédio, não. Ele ressuscita já sarado, ou seja, Jesus não tinha nenhum machucado em seu corpo quando ele ressuscita, só tinha as marcas. Só tinha as marcas. Portanto, esse argumento de que Jesus teria desmaiado, nós podemos também pegar e jogar no lixo. E a Bíblia continua enaltecida, a Bíblia continua na frente e vai continuar sempre. A revelação bíblica continua sendo a resposta certa, a resposta correta, a resposta coerente a respeito da ressurreição de Cristo. Aleluia. Aleluia. O aleluia. Aleluia sempre no singular, gente. Tem hora que eu esqueço e paro no plural, porque aleluia vem do grego, vem de um substantivo que
ales ou alos, quer dizer a outro. Se eu levo isso ao plural, eu já trago a ideia de pluralidade, ou seja, não seria um Deus, seria mais de um. Então sempre procure falar aleluia e não aleluias, tá, gente? É difícil controlar isso, muito difícil. Os fisiologistas dos nossos dias são unânimes em declarar que tal efusão de água e sangue dos órgãos vitais do corpo resulta da morte do organismo previamente ocorrido. Fisiologistas são médicos que estudam o funcionamento dos órgãos, né? Então, do ponto de vista aqui da medicina, não tinha gente. Jesus morreria com certeza pela quantidade de sangue e água que ele perdeu. Outros críticos incrédulos preferem ver o fato apenas como a ressurreição do Espírito de Cristo. Jesus, porém, fez questão de comer, olha só, na presença de muitas testemunhas após a sua ressurreição, comprovando assim a qualidade física do seu corpo ressurreto. Em outras ocasiões, ele insistiu que seus discípulos o tocassem para dissipar qualquer dúvida quanto à realidade do seu corpo físico. Ouvimos as próprias palavras dele em Lucas 24:39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Alguns pensadores dos nossos dias afirmam que, ou aliás, afirmam ser a ressurreição de Jesus apenas a continuação da sua influência no coração dos homens. Mas que importância a influência teria um enganador que prometesse sua ressurreição e isso não ocorresse, revelando ser assim um falso profeta, indigno de qualquer confiança? Gente, então Jesus ressuscitou, andou com seus discípulos, teve contato com eles, e apareceu com um corpo, e o corpo que Jesus aparece, ele tinha a semelhança do corpo de Jesus antes da sua morte, até porque assim que Jesus aparece, eles o reconheceram, ou seja, não era diferente. Claro que com o corpo que ele ressuscita, ele já vem com um corpo transformado, com os machucados já sarados, mas alguns duvidaram, ele mandou que apalpassem, verificassem, confirmassem que era ele mesmo. E detalhe, durante o tempo que Jesus ficou aqui, os 40 dias, Jesus comeu, Jesus bebeu água. Vocês lembram que Jesus comeu após a ressurreição, gente? Qual foi o alimento que Jesus comeu? Deixa vocês falarem um pouquinho. Pão? Possivelmente também. Mas o que a Bíblia revela? Peixe. Peixe. Não vou perguntar o tipo de peixe, porque também seria. E uma coisa que os judeus usavam muito, que Jesus junto com o peixe consumiu, possivelmente tomou também, mas a Bíblia deixa escrito peixe e um favo de mel, gente. Comeu peixe e um favo de mel, a Bíblia revela. Peixe assado e um favo de mel. Acho que não combina, né? Provavelmente Jesus. Claro, Jesus é muito esperto, gente. Jesus comeu o peixe, deu um tempinho, comeu o mel com sobremesa. Ou vocês acharam que ele comia um pedaço do peixe e chupava um pouco do mel? Portanto, gente, quando estudamos a Bíblia, tudo isso é esclarecido, é revelado, e a nossa fé fica mais firme, porque os críticos
tentam negar a qualquer custo. Ora, dão dinheiro para se divulgar a notícia assim. É engraçado que há uns 6 meses atrás saiu na revista Veja. Acharam um pergaminho do tamanho de um cartão de crédito, com 4 linhas e ilegíveis. Não se dava para ter certeza do que estava escrito ali, mas supostamente dizia que Jesus tinha tido um caso com Maria Madalena. E mais, escrito no 4º século depois de Cristo, ou seja, 400 anos depois, aproximadamente. Não tem nem o nome de quem escreveu. Aí pegaram aquele escrito, e acreditaram nele, e a partir daquele argumento ali, concordaram que Jesus teve um caso com Maria Madalena, desceram a lenha em Jesus, desceram a lenha dos evangelhos, que são incoerentes, que se contradizem, que mais não sei o que papapá, agora, gente, fala sério, né? Eu tenho aqui uma Bíblia com 4 evangelhos que aparentemente até se contradiz, tem hora, aparentemente, mas como disse Agostinho, se existe uma aparente discrepância, é erro do copista ou sou eu que não consigo entender? Sou eu que não consigo entender. Agora eu vou deixar de dar crédito a Mateus, Marcos, Lucas e João, entendeu? Para dar créditos a um pergaminho do tamanho de um cartão de crédito, com 4 linhas e ainda ilegíveis, quase que nem se dá para ler. Fala sério, né, gente? Eu acho que uma pessoa mais inteligente, ela não daria tanta ênfase àquele escrito, não. Eu acho que não daria, não. Mas isso revela o quê? É a tentativa de Satanás em levar os homens a descrerem em Cristo. A descrerem em Cristo. Mas louvamos a Deus que quanto mais os homens tentam negar, mais a igreja de Jesus cresce, mais nobre a Bíblia se torna para nós e mais o nome de Jesus é pregado e divulgado. Não adianta, gente. Jesus ressuscitou, Ele está vivo e Ele é o responsável pelo crescimento da sua igreja, da sua obra na terra. Vamos para o texto 3. Estão entendendo, gente? Amém? Ok? Então vamos lá. A veracidade do relato da ressurreição. Havendo examinado os vários argumentos contrários à ressurreição, vamos ver as evidências que provam a veracidade desse fato histórico. O túmulo vazio. Em primeiro lugar, temos a evidência do túmulo vazio. Entre as testemunhas oculares da ausência do corpo de Jesus no sepulcro aberto, figuram tanto inimigos dele como seus amigos e seguidores. Os guardas romanos, os anjos e várias mulheres constataram o fato de não haver corpo morto no túmulo onde Jesus fora sepultado. A versão do rapto do corpo de Jesus por seus discípulos, inventada e espalhada pelos guardas subornados, é ridícula e impraticável. Como é que um grupinho amedrontado e desorganizado de 11 discípulos poderia subjugar os bem treinados e aguerridos soldados romanos que guardavam o túmulo, o sepulcro? Impossível, né, gente? Claro. Quase incapazes de sustentar e evidenciar sua fidelidade a Jesus antes da sua crucificação. Arriscariam eles a vida após a morte de Jesus para levar o seu corpo morto?
Lógico que não, né, gente? Se, quando Jesus foi preso, a maioria o abandonou, Pedro seguia a Jesus de longe. João acompanhou de perto porque ele era amigo do sumo sacerdote e foi-lhe dado o privilégio de acompanhar tudo de perto. Portanto, a maioria foge, desiste, se esconde, se trancam numa casa. E agora onde esses homens encontrariam força para enfrentar aqueles bem treinados soldados romanos e roubar o corpo de Jesus? Não conseguiriam isso nunca. Os lençóis deixados em ordem. Em segundo lugar, a evidência da mortalha e toalha de linho que envolveram o corpo de Jesus, deixadas em perfeita ordem dentro do sepulcro. Foram deixadas da maneira que estavam sobre o corpo do Senhor. Pedro e João notaram este enigmático fato ao chegarem ao túmulo. Ora, se Jesus tivesse sido despertado de um desmaio, ou se seu corpo tivesse sido roubado às pressas, como explicar os panos mortuários deixados em ordem? Irmão, quando o judeu ia sepultar o seu morto, normalmente eles pegavam lençóis, que era a mortalha, enrolavam o corpo, aquilo no corpo do morto, e o colocavam então no túmulo. Colocavam no túmulo. Ou seja, ele estava lá todo enrolado, todo envolto naquele pedaço de pano, ou grande pedaço de pano, né? Agora, quando Jesus ressuscita, é um mistério muito grande, que Jesus ele conseguiu sair de dentro daqueles panos e deixando os panos da mesma forma como estavam enrolados em seu corpo. Ou seja, o pano nem foi desarrumado. Quando Pedro e João chegaram ao túmulo e olharam, eles ficaram assim espantados, porque a ideia que tiveram de imediato é que Jesus saiu de dentro daqueles panos, daquela mortalha, sem deixar tudo bagunçado. Agora, se alguém fosse roubar o corpo, deixaria os panos, os lençóis assim? Se Jesus tivesse voltado de um desmaio, ele deixaria os lençóis daquele jeito? Ia ficar tudo bagunçado, claro. Portanto, gente, é por isso que Lucas escreve e fala de provas incontestáveis. Ou seja, não tem argumento para contestar, não tem argumento para se debater e levar vantagem com isso. Não tem. E mais o túmulo dos soldados, o testemunho dos soldados. Em terceiro lugar, ouviu-se da boca dos próprios guardas, em seu relatório aos anciãos judaicos, o caso da aparição de um fulgurante anjo do Senhor, que removeu a pedra, aleluia, do sepulcro de Jesus. É evidente que Jesus, para sair do túmulo, não precisava de pedra removida, nem de terremotos. O anjo veio e removeu a pedra para que as testemunhas oculares contemplassem o sepulcro vazio. Olha, gente, aleluia, o testemunho dos soldados. Após Jesus ter sido ressuscitado, os soldados correram para os anciãos na cidade e anunciaram a eles: olha, ele ressuscitou. Veio um anjo, removeu a pedra e nós não pudemos fazer nada. Aliás, me parece que no registro lá, os soldados ficaram lá espantados, né? E depois até confessaram verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Aí no sepultamento. Aí foi no sepultamento. Então, não tem como negar. Eles espalharam a versão, foram pagos para isso, mas isso aí não diminuiu em nada a eficácia, o teor, o valor da ressurreição de Cristo. Os discípulos como testemunhas.
Em quarto lugar, lemos as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, com referência às pessoas ainda vivas naqueles dias, e que atestavam terem visto Jesus ressurreto durante o período de 40 dias, antes da sua ascensão. Pedro o tinha visto e falado com ele várias vezes naquele intervalo, e depois da ascensão arriscou não somente o seu ministério, como sua própria vida, pelo fato de pregar a Jesus Cristo. Todos os 11 apóstolos viram-no e com ele falaram. Depois, um grupo de 500 pessoas também viram, pouco antes da sua ascensão. Talvez por ocasião desta. Paulo se refere especificamente a Tiago, o irmão de Jesus, o qual também o viu. O testemunho de Tiago é de especial importância no relato de Paulo, porque João afirma claramente que no início do ministério de Jesus, seus próprios irmãos não criam nele. Sabemos que eles passaram a crer e permanecerem fiéis a Jesus após a sua ressurreição. Atos 1,14 os mencionam como estando presentes no cenáculo com os demais discípulos por ocasião do Pentecoste. Olha, gente, o Paulo, nada que está escrito na Bíblia é por um acaso. E tem algumas ênfases que quando a gente passa lendo assim, a gente nem percebe. Mas, quando lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo fala da ressurreição, Paulo fala que ele apareceu a muitos, depois fala aí a Tiago. Esse Tiago que Paulo fala aí, ele é chamado de meio-irmão de Jesus. Ele é chamado de meio-irmão de Jesus. E ele não era crente. Para vocês terem ideia, os irmãos de Jesus não criam nele. Lá em João 7, 5 e em outros textos da Bíblia, a Bíblia diz, nos Evangelhos, está escrito que nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Além de Paulo dar aquele relato que Jesus aparece a muitas pessoas, ele dá uma ênfase aí. E apareceu também a Tiago, que era o meu irmão de Jesus, que se converte, inclusive lá em Atos capítulo 1 e versículo 14, ele estava lá junto com os discípulos de Jesus, orando, esperando a chegada do Espírito Santo para inaugurar, a fundar, digamos assim, a igreja e que eles serem cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Então o próprio Tiago, que era irmão de Jesus, não cria nele. A família de Jesus não cria nele. Você só a sua mãe, né, provavelmente. A aparição de Jesus, aparições de Cristo ressurreto. Durante os 40 dias que permaneceu na terra, após a sua ressurreição, Jesus apareceu às seguintes pessoas. Olha quantas referências, olha só. Maria Madalena, 10 sobre portas fechadas, 11 inclusive Tomé, 7 à beira do mar da Galileia, a Pedro, Maria Madalena e Maria, e a outra Maria, Joana Maria e as demais mulheres, 11 no monte da Galileia, 2 no caminho de Emaús, 500 galileus, Tiago, todos os apóstolos e Paulo. Então, são as aparições que Jesus fez a várias pessoas. Ele apareceu, portanto, não temos aqui nenhuma dúvida quanto a isso. Jesus ressuscitou e está vivo. Vamos para o texto 4 aí. Alguma pergunta, gente? Estou entendendo? Querem falar alguma coisa, fazer um comentário? Fique à vontade, tá? Os resultados da ressurreição de Cristo. A ressurreição serve como selo de Deus no ministério e pessoa de Cristo. Romanos 1,4 nos diz que Cristo foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. A obra de Cristo aceita pelo Pai. A ressurreição mostrou que a obra expiatória de Cristo
foi completada e selada com a aprovação do Pai. Em resposta aos pedidos de um sinal da sua morte, como demonstração de sua autoridade quanto aos seus ensinos, Jesus respondeu em Mateus 12:40, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Em outra ocasião, ele respondeu a semelhante pedido de sinal: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Isso também era uma referência à ressurreição. A morte de Cristo nos trouxe salvação, sua ressurreição declarou o poder e a eficácia desta salvação, sendo evidência da aceitação e agrado de Deus com respeito à obra realizada por Jesus. Então, gente, a ressurreição de Cristo ela tem resultados maravilhosos. Primeiro, o fato de Deus ressuscitar a Jesus deixa muito claro que Deus aprovou a obra de Cristo. Foi o que Cristo fez, foi completada, Deus aprovou esta obra, aceitou o sacrifício de Cristo. E os judeus sempre pediam um sinal a Jesus. Sempre pediam sinal. Pediam um sinal. Sinal aí no grego é semeion, quer dizer milagres, coisas assim tremendas, assustadoras. E Jesus falava o seguinte: nenhum sinal vos será dado. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra e depois ressuscitará. Ou seja, Jesus queria dizer para eles o seguinte: o sinal que eu vou mostrar a vocês vai ser a minha ressurreição. Quando eu ressuscitar, aí então vocês verão o sinal que eu vou fazer. E foi exatamente o que aconteceu. Isso aí, gente, nenhum profeta fez, ninguém fez. Ninguém fez. Até porque, se as ressurreições que aconteceram na Bíblia, com exceção de Jesus, aquelas pessoas morreram de novo. Qual Lázaro? Foi ressuscitado, mas depois veio a falecer, morreu. Agora, a ressurreição de Jesus, ela foi uma ressurreição singular. Jesus jamais vai morrer. Jesus ressuscita já com o corpo transformado. E por aí vai. Agora as demais pessoas que ressuscitaram, morreram. Certeza de justificação. Então a morte de Cristo traz esse resultado aqui também. Uma certeza de ressurreição. De justificação, aliás. A ressurreição de Cristo dá ao crente a certeza de que ele é justificado mediante a fé na obra por ele realizada. Romanos 4,25 refere-se a Cristo, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O fato de haver Deus ressuscitado a Jesus dentre os mortos nos dá a certeza de que o seu sacrifício satisfez plenamente as exigências divinas para a redenção do homem do poder do pecado. O evento da ressurreição faz-nos lembrar o momento em que o sumo sacerdote no Antigo Testamento entrava no Santo dos Santos com sangue dos sacrifícios oferecidos pelos pecados do povo. Os israelitas aguardavam ansiosos a saída do sumo sacerdote após ministrar em favor da nação, perante o Senhor no Santo dos Santos. O fato dele reaparecer vivo significa que seu sacrifício foi aceito por Deus em favor da nação. Olha, gente, a justificação. Paulo falou que Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Quando Paulo fala aqui de justificação, é uma coisa muito profunda. Muito profundo, porque justificar significa depositar algo na conta de alguém. É mais ou menos como se alguém tivesse que
por exemplo, cobrir um cheque de 1 milhão. 1 milhão, cheque de 1 milhão. E a pessoa tivesse com a conta zerada, até o especial estava já consumido. E aí, essa pessoa não tem como arrumar o dinheiro para que o cheque seja compensado. Não tem como. Era assim que a humanidade vivia. A nossa conta estava estourada, a gente não tinha nenhum crédito. Não tínhamos nenhum crédito. E nem recurso, por mais que a gente tentasse, a gente não ia conseguir cobrir a conta. Quando o homem pecou, o homem ficou num débito com Deus, porque a justiça divina, a santidade exigia a morte do homem. E essa conta tinha que ser paga. Ela tinha que ser paga. Do contrário, não teríamos a salvação. A salvação no Antigo Testamento foi pela fé no sacrifício que Cristo efetuaria. Aí o que Deus fez então? Ele envia Jesus. Jesus então ele vem e morre. Mas a nossa situação, ela estaria completamente resolvida se Jesus ressuscitasse. Se Jesus ressuscitasse. Então a ressurreição de Cristo, ela é a base da nossa justificação. Com a sua ressurreição, o que Jesus faz? Pela sua bondade, amor, misericórdia, Ele deposita na nossa conta aquilo que nós não tínhamos, não temos, para que a nossa situação seja resolvida diante de Deus. Então é um exemplo, como que se alguém devesse 1 milhão e não tivesse o que pagar. Jesus ressuscitou, agora a justiça de Cristo, ela é depositada na nossa conta, de modo que o nosso caso com Deus fica resolvido. Daí, mais ênfase ainda na ressurreição de Cristo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós jamais teríamos salvação em Cristo Jesus. A salvação no Antigo Testamento foi pela fé, mas na certeza de que Cristo ressuscitaria. Então hoje, graças a Deus, somos justificados. Ou seja, hoje, quando Deus olha para nós, Ele já não nos vê como aquele pecador que tem que ser pego e lançado lá no lago de fogo. Deus olha para nós e fica satisfeito, Ele fica feliz, porque Ele vê em nossa vida a justiça de Cristo. De modo que hoje somos, ou temos tudo isso por causa daquilo que Cristo fez e debitou na nossa conta. Então tem aqui uma referência ao Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote ele ia para oferecer sacrifício, acontecia o seguinte: ele entrava no Santo dos Santos com sangue para o sacrifício, e se ele morresse lá, o povo não tinha alcançado a vitória da parte de Deus. Para a situação deles serem resolvida, o sumo sacerdote tinha que entrar e sair vivo de lá. E Jesus, tudo isso se cumpriu em Jesus. Todos aqueles rituais, aquelas cerimônias se cumpriu em Jesus. Jesus efetuou a obra do Pai e hoje Ele está vivo diante de Deus e Ele é o nosso sumo sacerdote. Hoje nós temos acesso direto a Deus através de Jesus. E o que acontecia com o povo se o sumo sacerdote morresse? Significava que o sacrifício que o sumo sacerdote foi oferecer não foi aceito. Aí não acontecia nada disso. Não, com o povo não. Com o povo, quer dizer, acontecia sim, que de qualquer forma o povo não era abençoado. O sumo sacerdote, ele era uma espécie de ponte. Ele pegava os problemas dos homens, levava a Deus e buscava de Deus as bênçãos e trazia e ministrava aos homens. Quando o sumo sacerdote, se acontecesse de o sacrifício não ser aceito, a nação deixava de ser abençoada. Deixava de ser abençoada. Então era uma coisa muito séria. Eles faziam isso com muito temor. Só que tem alguma referência, por exemplo, no caso desse sacerdote ter morrido, alguém substituiu ou ficava aquela suspensa, aquela sessão, por exemplo, assim, você já ouviu alguma coisa disso? O último caso que aparece na Bíblia é o caso de Nadab e Abiú, né? Filhos de Arão, que havia uma rigidez muito forte, até não acender o fogo do altar. A Bíblia diz que ofereceram, né, fogo estranho. Ali tem várias versões a respeito do fogo estranho. Então, quando eles ministraram naquela ocasião,
Os dois morreram. Eles morreram, porque até então, não tinha assim, digamos assim, depois desse pacto, algumas coisas mudaram. Aí passou a ser uma vez no ano e só um entrava. Então, eu não sei, aquele dia não tem nenhum relato que houve uma repetição de cerimônia, entendeu? E eles não... O fato de um ano, né? Exatamente. Era de ano em ano. Era de ano em ano. Só eles ministravam no altar do holocausto, né, e tal, mas lá no Santo dos Santos era só uma vez no ano. É muito mistério, muita coisa profunda na Bíblia, né, que vem sempre lançando luz a respeito daquilo que Cristo iria realizar. E quando eles entravam, era uma coisa tão... Era um lugar tão santo lá que eles entravam com uma corda amarrada à cintura. De modo que se eles morressem lá, ninguém nem entrava lá. Alguém puxava. Aí eles, daí então, é que eram tirados de lá. Tanta rigidez que tinha naquele sistema. A ressurreição de Cristo garante-nos a presença constante no céu deste nosso sumo sacerdote, intercedendo sempre por nós perante a face de Deus. Romanos 8:34 nos diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote nos céus. Ele está lá à destra do Pai, sempre intercedendo, sempre orando por nós. A ressurreição de Cristo garante ao crente o poder do qual ele necessita para levar uma vida vitoriosa no viver, no serviço divino. Lemos em Efésios 1:19 a 22 a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais acima de todo o principado, e potestade e poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não somente neste século, mas também no vindouro, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Portanto, a ressurreição de Cristo o coloca acima de tudo. Acima de tudo. Então, a ressurreição de Cristo, ela esteve presente nas pregações dos primeiros pregadores da igreja primitiva. E quando lemos as cartas de Paulo e outros, Tiago, Pedro, a ressurreição de Cristo está sempre em destaque. A ressurreição de Cristo garante a nossa. Olha, gente, isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. Como resultado da ressurreição de Cristo, os crentes recebem garantia da sua própria ressurreição. Em Tessalonicenses 4,14, Paulo declara: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Também em 2 Coríntios 4,14, lemos uma promessa semelhante: aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Jesus mesmo prometeu em João 14,19: porque eu vivo, vós também vivereis. Olha, gente, a base da nossa ressurreição é a ressurreição de Cristo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos esta garantia. Não teríamos. E é tão tremendo isso, que lá no Antigo Testamento já tem lá uma profecia de ressurreição. Lá no livro de Daniel, Deus falando para Daniel: tu porém vai até o fim, e depois no fim dos dias. Oi? Daniel? Parece, é no último capítulo. Vamos
12, 13, mas tinha um versículo mais claro aqui que eu não me lembro. Mas não é bem isso. Ah, tá. Olha só. Tu, porém, vai até ao fim, porque descerás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Já é uma referência à ressurreição. Portanto, aquele acontecimento ali só seria realizado se Jesus ressuscitasse. Portanto, ele ressuscitou, ele está vivo, está presente na vida de cada um de nós para nos dar vitória e muito mais. Nós seremos ressuscitados com Cristo. Paulo disse que aqueles que morreram em Cristo, no arrebatamento da igreja, que será uma coisa tremenda, entendeu? Serão ressuscitados, entrarão em seus corpos já transformados, e nós então subiremos a viver eternamente com o Senhor Jesus. Que Deus nos ajude sempre a termos muito desejo de estudarmos a sua palavra, para que estejamos bem informados a respeito daquilo que Cristo fez por nós, quer fazer em nós e através de nós. Ele quer nos usar muito, mas se não buscarmos conhecimento da palavra, aquilo que Deus quer fazer em nós vai ser muito limitado. Quanto mais conhecimento, quanto mais cremos na Bíblia e buscarmos para a nossa vida, mais Ele vai trabalhar em nós e mais seremos usados por Ele, tendo em vista que a maior missão da igreja é falar de Jesus, quer dizer, em relação ao mundo. Nós temos o compromisso de estarmos informados da palavra para anunciar Jesus como Senhor, como Salvador e tal, e adorarmos a Ele sempre porque Ele está vivo. Amém?